Não consigo sustentar a minha virada. Não consigo sustentar as minhas transformações, as minhas mudanças, a minha virada. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos conscientes através da sinastria astrológica. E hoje eu queria falar sobre esse assunto, não consigo sustentar a minha virada, lembrando sempre, as pessoas me perguntam, querendo participar gratuitamente dos nossos grupos de psicologia, filosofia, meditação, espiritualidade, pedir para a Rosa no WhatsApp da Rosa, DDD 21 985058500, e peça para participar do Tornar-se Presente, que é um grupo da Terra de Rudá. Um trabalho totalmente gratuito, via WhatsApp. Tá bom? Bem, acho que hoje eu vou ser um pouco mais breve do que de hábito, porque é um assunto que é um pouquinho recorrente, eu já abordei em vídeos anteriores. É muito importante, isso eu tenho encontrado na clínica desde sempre. Não consigo sustentar a minha virada, ainda mais quando é uma época de grandes mudanças, uma época de grandes revoluções, de grandes transformações. Só para vocês terem uma ideia, o ano que vem, em 2025, a gente vai ter os 5 últimos planetas mudando de signo. A gente vai ter o Júpiter, que vai entrar em Câncer. Ele muda, cada ano ele muda de signo. Ok. O Saturno entrando em Áries, a cada 2 anos e meio ele muda de signo, mas ele está começando um novo ciclo de 29 anos, entrando no 0 grau de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. O Urano vai entrar em Gêmeos, a cada 7 anos ele muda de signo, mas ele vai levar 84 anos para entrar novamente em Gêmeos. Netuno, ele vai entrar em Áries, 0 de Áries. Ele fica uns 14 anos em cada signo, mas ele levou 165, 167 anos para entrar no 0 grau de Áries. Todo planeta que entra no 0 grau de Áries é como se ele estivesse começando um novo ciclo zodiacal. E por fim, o Plutão entrando em Aquário, que ele já entrou, já foi Capricórnio, Aquário, então, mas eu posso dizer que, ainda que ele já tenha entrado, eu posso dizer que ele está entrando em Aquário. Ele vem entrando em Aquário já em 93, 94, 95. Então, repare, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão mudando de signos. Isso ano que vem, 2025. Júpiter entrando em Câncer, Saturno entrando a 0 de Áries, Urano entrando em Gêmeos, Netuno entrando a 0 de Áries e o Plutão entrando também ali a 0 de Aquário. Insisto que ele já está em Aquário, mas a gente considera o verbo no gerúndio, entrando, porque ele é lento e tudo mais. E também o Plutão leva também, às vezes, entre 14 e 20 anos em cada signo. E vai ficar em Aquário 20 anos. Então, a gente não está sendo consultado se a gente quer ou não quer mudar. A gente não está sendo consultado, você gostaria de... Não. A psique coletiva a agenda da psique coletiva está exigindo que a gente faça uma transformação. É como se o prazo de validade de várias atitudes, posturas, comportamentos, escolhas, o prazo já venceu. Nosso problema não é esse, porque ciclos acontecem desde sempre. Nascer, crescer, desenvolver, morrer, isso não é só um privilégio do ser humano. Isso acontece com tudo, com empresas, isso acontece com animais, com vegetais, com sistemas estelares, com planetas, enfim. Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso não é um atributo do Homo sapiens, Mas o problema não é esse, o problema é que a gente nunca está preparado para nada disso. Nem nascer, nem crescer, nem amadurecer, nem morrer, não se preparou para nada. E evidentemente que eu sempre responsabilizo 2 coisas. Quem sabe uma certa acomodação, uma certa inércia da nossa parte, mas também por que não dizer, uma cretinice de
de estruturas que têm o poder de preparar o povo, a civilização. O que interessa mesmo é a nossa escravidão, é a nossa mão de obra. Então, isso a gente já sabe, mas é bom sempre frisar para ver se toca um pouco na nossa indignação. Então, o que eu estou querendo afirmar que a vida de todo mundo está passando por uma profunda transformação. O planeta está passando por uma profunda transformação. Eu não vou desenvolver isso agora, mas já falei de uma maneira um pouco en passant também em outros vídeos, que essas transformações sempre atendem a uma agenda sombria e, ao mesmo tempo, uma agenda luminosa. Né? Então, dependendo do nosso nível de consciência, a gente pode ser cooptado por uma agenda sombria ou uma agenda luminosa. Isso é assim desde sempre. E é bom que seja assim. A gente está sempre em prova para ver como é que a gente se posiciona. Posto isso, que está acontecendo uma grande transformação em todas as áreas, tá? Vamos deixar claro, mas é na economia, é na educação, é na política, é no meio ambiente, né? Nas identidades de gênero, né? É na tecnologia. Às vezes a gente pode, em tudo isso e muito mais. É como se fosse um renascimento, né? E ainda que pareça que a revolução ela é tecnológica, quando na verdade a relação tecnológica ela é agudíssima e ela também protagoniza essas transformações. Relação com dinheiro, com dólar, né, com dinheiro, com o sistema financeiro, com certo capitalismo que está no seu ocaso, né, para algo que a gente não sabe bem o que é. Os modelos antigos de capitalismo, comunismo, isso tudo não está mais valendo. A gente vai ter que encontrar sistemas que correspondam a esse novo humano surgindo. Mas o que eu queria trazer é alguma coisa mais pontual, que eu já coloquei em outros vídeos, que é o seguinte. Quer dizer, eu não consigo sustentar a minha virada, a minha mudança, a minha transformação, as minhas transformações, as minhas viradas. Começo muito bem, de repente assisto um vídeo aqui, um youtuber ali, de repente na minha terapia ajuda, quando eu vou lá para a minha meditação isso ajuda, 3 dias depois ou 4 eu dou uma riada. E às vezes eu me sinto fazendo uma certa gestão da minha depressão, né, da minha impotência. Às vezes eu me apego, não me engana que eu gosto, e acredito em Papai Noel, né, e me debruço em algumas teorias da conspiração, que algumas das quais não tem nada de teoria, tão pouco de conspiração, e outras sim. A gente também tem que ter esse discernimento ontológico. E aí eu trago um olhar da arqueoastrologia para como sustentar essa virada. E esse olhar é um olhar quatérneo baseado nos 4 quadrantes do mapa astral da carta natal, que se resumem ao encaminhamento. O encaminhamento da minha questão material no mundo não significa a solução para os meus problemas financeiros, não. Mas o encaminhamento, número 2, que eu me sinta referenciado, nutrido, acompanhado, esclarecido do ponto de vista emocional. 3, que eu me aproxime e que me esclareça e que fique mais evidente o sentido maior da minha existência. E 4, que eu me perceba um veículo de disseminação de consciência. Esse é o dever de casa para mais de 8 bilhões de pessoas, independentes de crenças. Então, em primeiro lugar, a nossa vida material de sobrevivência tem que ter algum nível de encaminhamento. A gente não precisa necessariamente estar super realizado. Estou super realizado no meu trabalho, eu ganho mais do que eu mereço, ou eu ganho muito. Não. Tem que ter algum nível de encaminhamento, né? Para que a gente tenha um certo mínimo de tranquilidade.
Sabe quando as contas estão sendo encaminhadas, mais ou menos? Isso é o básico, que é o primeiro quadrante. Insisto que eu não estou falando que os nossos problemas financeiros estejam resolvidos. Não. Porque, inclusive, o projeto de a gente ampliar as nossas dívidas, o projeto institucional de nós ampliarmos as nossas dívidas, ele sempre teve em curso, né? Juros, correção monetária, né? Cartões de crédito. Então, quando eu uso a palavra modesta de ter a minha vida material relativamente encaminhada para me dar algum suspiro, ok. O número 2, o ponto número 2 desse quatérnio, ele bifurca em duas coisas. Uma, que eu afetivamente me sinta também com alguma nutrição. Eu não preciso ter a minha alma gêmea, o amor da minha vida, o grande encontro nesse momento. Porque é muito importante, que eu já falei isso, que às vezes o grande amor da nossa vida surge quando esses 4 espectros estão sendo contemplados pelo nosso arbítrio, pela nossa escolha. Então, esse segundo quadrante, né, dentro da arcoastrologia, vai falar duas coisas. Uma, que afetivamente a gente se sinta, também diria, relativamente amado. Eu não estou buscando aqui o seguinte, que a gente tire em cada quadrante nota 9, 9,5 e 10. Não, que a gente tire nota para passar. Vamos dizer que a nota para passar seja 5. Né? Então, ali, minha questão material, eu estou ali tirando 5, 5,5, né? Isso não é impeditivo para coisas incríveis que vão acontecer. No segundo quadrante, a minha questão afetiva, o meu casamento, ou a minha solidão, a minha relação com a família, eu acho que está ali nota 5, 5,5. Isso não é impeditivo para as coisas serem prósperas para você. E o segundo ponto do segundo quadrante é que eu também tenho uma compreensão sobre os meus processos emocionais, que eu tenho um entendimento, uma sacação, uma compreensão sobre os meus processos emocionais. Não adianta simplesmente eu me sentir amado, não adianta simplesmente eu ter uma relação, ter uma companhia, se tudo é na base da inconsciência. Aliás, o surgimento do aplicativo 639, com todas as dificuldades que a gente encontra, a função é essa. É através da pedagogia dos afetos, não tão somente do match ou da conexão que possa dar, porque às vezes dá uma conexão incrível, as pessoas não sabem o que fazem com aquilo. Por isso a gente criou uma pedagogia dos afetos que orienta as pessoas, inspira as pessoas a terem uma relação que, na verdade, é de segundo quadrante, que é essa relação de afeto, de amor, né? Que a coisa vai se aprofundando. Então, nesse segundo quadrante, em eu tentar sustentar a minha virada, eu tenho que sentir minimamente que eu me sinto abastecido afetivamente. Ou é na família, né? ou é numa relação de namoro e tudo. Não estou aqui falando que é hora de encontrar o par perfeito, nada disso. Tá? Até porque não existe par perfeito, né? Mas grandes encontros demandam que essas 4 quadrantes estejam contemplados. O terceiro quadrante, que normalmente não acontece numa juventude, via de regra, abaixo dos 40 anos, a gente não está preocupado com o terceiro quadrante. Exceto o terceiro quadrante passa a ter alguma função para pessoas abaixo dos 40, quando eu vou dizer, eu tenho que casar, casa 7, eu tenho que, isso não está na Constituição, que você tenha que, mas de repente a sociedade bate o martelo e você diz amém, eu tenho que casar, e a outra, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer uma faculdade, né, também é o terceiro quadrante. Isso até os 40 fica muito claro, né, mas não é disso que eu me refiro. O quarto quadrante, no sentido de sustentar a minha virada, as minhas transformações, tem a ver, eu estou descobrindo o sentido maior da minha existência. Na Casa 9, por exemplo, não é só universidade, faculdade, nem fazer um estudo fora do país. Qual é o sentido da existência? A Casa 9 é a casa da filosofia, é uma casa que fala sinteticamente do Dharma. Embora insista em dizer que o Dharma é o mapa todo, mas a Casa 9 dá uma força
no assunto. A casa 9, ela vai falar se eu tenho fome de Dharma. Isso é muito importante. Eu acho que eu nunca falei dessa maneira. A casa 9, eu chamo que é um protótipo do Dharma, mas o Dharma, a leitura do Dharma é o mapa inteiro. Mas a casa 9 fala da tua fome de encontrar um sentido maior para a tua existência. Quando você não tem isso, você vai ficar bidimensional ali. Você não vai nem chegar nas 3 dimensões, você vai ficar na 2D. Entendeu? E o quarto quadrante, mais sofisticado, mais profundo, né? Tão sofisticado que qualquer pessoa pode manifestar, ou que tenha se preparado em algum nível, né? Ou que espontaneamente já tenha nascido com essa verve, por exemplo. O quarto quadrante é quando a gente percebe que nós somos veículos de partilha, né, de disseminação de sementes prósperas. Né? O quarto quadrante ele não tem a ver com o nosso narcisismo, ele não tem a ver com o nosso projeto pessoal. O quarto quadrante fala que a gente não se pertence. A gente pertence ao caminho, a gente pertence ao Dharma, a gente pertence a esse sentido maior que foi revelado no terceiro quadrante. Quando eu senti que a minha vida material estava relativamente caminhando assim, mais ou menos, que minha vida afetiva estava sendo tocada, eu estava sozinho, mas acontece que eu tenho uma família, tenho meus filhos que eu amo, eu tenho bons amigos, eu não posso me sentir zerado financeiramente, dependendo de pai e mãe, com 40, 50 anos, aí é complicado a gente pensar. Não dá para a gente não ter nenhum afeto. Isso não é nem desesperador. A gente pode fazer uma loucura, entendeu? Porque o nosso alimento do afeto ele é tão importante quanto o arroz e feijão. Porque se você tem arroz e feijão e você não morre, você pode morrer de inanição afetiva. Então, um mínimo você precisa de ter, e esse mínimo eu estou colocando nota 5, 5,5 para passar na prova. Não é nada brilhante. Repara que como sustentar a minha virada não significa que você tenha que ter uma grana muito boa, que você tenha que estar vivendo uma experiência de amor muito plena, não. Alguns encaminhamentos. O terceiro quadrante, sim, ele é um pouco mais exigente, porque ele vai dizer assim, olha, primeiro você tem que ter fome de sentido, apetite de sentido maior da existência, porque senão você acaba sendo um burro de carga. Né? E o quarto é quando você generosamente desperta as tuas inteligências e diga assim, descobri a minha sorte. Eu descobri a minha sorte. Eu descobri a minha proteção. Então me diga qual foi. Você ganhou na loteria? Não, mais do que isso. Melhor do que ter ganho na loteria. Olha, não importa em que condição eu esteja, eu sempre me colocarei como um semeador de boas sementes. Mesmo que eu saiba pouco, eu sou sempre um aprendiz, mas eu sou um educador. Eu tenho a função de transmitir, de compartilhar algo que eu venho me tornando. Eu não pertenço aos meus projetos narcisistas e vaidosos. Eu pertenço a uma referência a esse caminhar. Eu me coloco como uma referência com todos os meus defeitos. E faço questão de que todos os meus defeitos eles sejam alimentos, assim como o cocô pode se transformar em esterco, em adubo, em grandes jardins. Que lindo, Sérgio. Que lindo. Eu devo dizer que esse tom quase jocoso, que lindo, Sérgio, quase depreciativo, nossa, que bonita poesia, você poderia ser um poeta, Sérgio. Eu estou falando, sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de cimento, areia, brita, água, tijolo, bloco. Estou falando de construção. Eu não consigo sustentar a minha virada. Como é que estão as sapatas da tua casa?
como é que estão as fundações da tua transformação. 2025 está batendo aí. E claro que ao longo da existência, cada um tem momentos de muito mais transformações, outros de mais consolidação. Né? Digamos, qualquer ano para trás, se diz assim, eu estava num momento de incrível transformações, eu vou dizer assim, não, gozado, eu estava num momento de consolidação, de estruturação. Mas o ano que vem, não. O ano que vem, não. A casa está caindo. Celebremos. Celebremos. Só não é bom ficar dentro da casa. Né? Claro, celebremos. Quanto mais conscientes estamos, mais celebrar. Porque a fila anda. A casa velha cai e a casa nova é construída. O velho ser humano sai de cena e o novo ser humano. Sérgio, ok, Sérgio, mas e se a gente não sabe o que está morrendo, o que está nascendo? Esse é o problema de sempre, né? Por onde nós andamos esse tempo inteiro? A gente andou se encostando nas bijuterias espirituais ou a gente foi ao encontro de joias do espírito? Era para agora a gente saber exatamente o que a vida vai nos pedir, o que a vida está nos pedindo. Mas tudo bem, a gente vai ter chances e mais chances. Se não for nessa encarnação, é na outra, na outra. Não, Sérgio, mas eu queria resolver as coisas nessa encarnação. Então tá. Vamos concentrar, né? Tem que ter uma concentração, ter um nível de concentração, de foco, de resiliência, de paciência, de capricho, de profundidade, de entrega. Peraí, deixa eu anotar, repete tudo de novo que eu vou anotar, Sérgio. Não adianta anotar, você sabe tudo que é necessário. Você sabe tudo que é necessário. A questão é que, sabe, quando o médico diz assim, toma essas cápsulas 4 vezes por dia. Sabe como os muçulmanos, eles fazem uma coisa muito interessante. Eles, 4 vezes por dia, eles dão uma paradinha e se dirigem para Meca. Por que será que a gente, às 18 horas, faz questão de digitar a palavra presente nos grupos do tornar-se presente das nossas meditações? Estando a gente presente nas meditações, de preferência, ou não estando, mas a gente dá uma paradinha, cara, eu não vou poder meditar hoje, mas eu queria dizer que eu estou presente, né? Eu escrevo presente. Tem gente que dirá, acho chato, sabia? Isso me lembra aquela escola, fulano, presente, Beltrano, presente. Pois é, por que será que os muçulmanos 4 vezes por dia eles se prostram diante de Meca? Por que será que alguns celtas no passado, antes de fazer uma atividade, eles dão uma paradinha, se concentram e começam? Por que será que a Terra de Rudá, em seus retiros, antes, no making off, na preparação de todo aquele enorme aparato que a gente faz, não sei se é tão enorme assim, mas esse grande aparato que a gente oferece, a gente dá uma paradinha sempre, respira. Pois é. Sérgio, eu não tenho tempo, as coisas vão me tomando, vão me levando, vão me arrastando. Pois é, meu nome é escravo, meu nome é servo. Servo de quê? De Deus? Não. Servo do self? Não. Servo da fonte? Da alma? Não. Servo do meu algoz. Bem, posso dizer que o algoz sou eu mesmo, posso dizer que o algoz também eu terceirizo, né? Eu terceirizo o meu algoz. Às vezes é mais fácil apontar o dedo e responsabilizar terceiros, porque eu fico bem na foto. Mas, na verdade, o algoz sou eu mesmo. O mártir, né? Gente, é isso que eu queria falar. Sustentar a virada, ainda mais nesse 2025. Aliás, de falar nisso, domingo agora, eu e Lígia, às 20 horas no Instagram da Terra de Rudá, vamos estar falando sobre previsões de 2025. Né? Domingo agora,
dia 8, às 8 horas, no Instagram da Terra de Rudá. É um aninho puxado, hein? Para nós brasileiros, é um ano puxado. Sérgio, você não falou nenhuma novidade. Mas ó, tem anos puxados e tem anos mais puxados. Então, pensem, reflitam e sintam o quaternio que a arcoastrologia traz. Encaminha a tua vida material, encaminha a tua vida afetiva, vamos ver lá, uma nota 5, 5,5, nota 6, tá bom? Prioriza, desenvolve esse apetite sobre o encontro do sentido maior da tua existência e perceba que, ainda que você não se sinta maravilhosamente bem, você pode se oferendar. Não raro, pessoas me dizem, eu estava tão mal, aí fulana chegou para mim e começou a contar, me pedir ajuda, não sei o quê. Eu não sei de onde eu tirei aquela força, eu não sei de onde eu tirei aquela clareza. Eu falei, quem é que está falando por mim? Parecia que eu estava recebendo uma entidade. Eu comecei a falar para a pessoa, aconselhar, ajudar. Eu fiquei tão bem, a pessoa ficou tão bem. Depois eu falei, mas eu estava mal. Que instância foi essa que eu acessei para ajudar uma pessoa? Tem uma coisa que o Campbell ele reforça muito, não só a jornada do herói, mas o herói que há dentro da gente. De que força é essa, às vezes, que numa calamidade alguém arrisca a própria vida para salvar a vida de uma pessoa? Essa pessoa que arriscou a vida, ela pode morrer junto. Que força é essa que mora em todos nós e que somente alguns se permitem entregar a própria vida para salvar a vida? O quarto quadrante fala disso. Oferende-se. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes. A gente vai prosseguindo. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por todas essas participações aí. A gente está crescendo juntos. Beijo no coração e até agora.